Você tem autoconfiança ou pelo menos sabe como desenvolvê-la para ser o melhor profissional que você pode ser? Se não, ou se sim, continue com a gente nesse vídeo imperdível. Neste vídeo, eu vou compartilhar com vocês uma conversa que eu tive com o Carlos Bertoldi. O Carlos Bertoldi é atleta profissional de futebol, nacional e internacionalmente, jogando na Grécia, em Hong Kong por muito tempo, e hoje conta com um treinamento exclusivo para profissionais, jovens atletas que querem se desenvolver e ser o profissional de ponta que eles podem ser. E nada melhor do que aprender com um atleta de ponta. Disciplina, coragem, medos, lidar com medos, realizações, enfim, tudo que envolve uma carreira profissional de sucesso. Nada melhor que aprender com quem sabe fazer isso, não é mesmo? Então vem conosco que esse vídeo tá imperdível. E é claro, não se esqueça de curtir, compartilhar e divulgar ele para todas as pessoas, que eu tenho certeza que existe alguém precisando das dicas que a gente vai falar aqui hoje. Oi, tudo bem, Carlos? Tudo jóia, Gabriele? Tudo bem, graças a Deus, tudo jóia. Bom. Que bom, que bom. Carlos, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estamos muito felizes com você aqui hoje, fazendo essa conversa bacana conosco, né? Muito obrigada pelo convite. Estamos muito felizes. Eu que agradeço de poder participar, tenho certeza que vai ser bem legal. Com certeza vai. Carlos, gostaria de te pedir primeiro, antes de nós começarmos, para você se apresentar, para os nossos convidados aí conhecerem melhor. Meu nome é Carlos Augusto Bertoldi, eu fui atleta profissional nos últimos 15 anos. Eu comecei no Atlético Paranaense e fiz toda a minha categoria de base. Lá entrei com 15 anos e permaneci com um contrato lá até os meus 24. E daí eu comecei a rodar um pouco esse Brasil afora. Joguei no Sport Recife, joguei no Nordeste, lá no Náutico, no Fortaleza. Daí eu vou para uma experiência na Grécia, jogo na Grécia e depois eu jogo em Hong Kong. Eu joguei, acho que foram 6 temporadas lá em Hong Kong, na China. Aí onde eu estava até agora no mês de 30 de abril, quando eu rescindi o meu contrato agora, a última vez. Bacana, uma trajetória muito rica, com certeza. E além disso, Carlos, você também é treinador esportivo, né? Isso, daí nesse Tem um processo, canal. né? Isso, nesse processo, em 2015, eu tive uma lesão muito séria no meu quadril e eu tive que ficar um ano praticamente parado. E naquele processo eu decidi, né, buscar assim, um desenvolvimento mental, acabei me formando como coach. E a partir desse momento eu comecei a construir conteúdo para jovens e para atletas também, porque eu entendi que essa foi uma demanda muito grande da minha carreira, em que a gente teve um desenvolvimento físico muito grande, a gente tem um desenvolvimento técnico, precisa estar muito concentrado nessas questões. No entanto, a questão emocional foi algo que foi pouco desenvolvido assim na minha carreira, né? Então, entendendo essa lacuna e essa questão tão importante quanto é a questão emocional, eu procurei me desenvolver, crescer, estudar nisso para poder compartilhar com os meus colegas de profissão com conteúdos assim específicos sobre futebol, específicos sobre o que envolve o mundo profissional do futebol e a importância da mentalidade na construção de uma carreira sólida. Bacana, que bacana. O Carlos tem também um canal no YouTube, que tem mais de 200 mil seguidores, nós acompanhamos lá, muito bacana, muito conteúdo legal para vocês que querem ser aí, seguir essa profissão de jogador. Eu gostaria de saber quais são as principais causas que impedem, que você vê aí nos seus treinamentos, os jovens a atingir o seu objetivo, que é, de fato, se tornar um jogador profissional. Então, Gabriele, o que eu percebo é que existem muito mais pessoas que não conseguem do que pessoas que conseguem. Existem muito mais pessoas frustradas pelo resultado negativo do que felizes pelo resultado positivo. Isso é uma normalidade do mundo que a gente vive. E todo mundo que se frustra, toda pessoa que se frustra, ela cria uma história para poder justificar o fracasso dela. Sendo certo ou sendo errado, ela cria conteúdo negativo. E como tem mais gente frustrada do que gente feliz, a tendência de você ter acesso a pessoas mais frustradas e ter acesso a mais conteúdo negativo é muito maior do que você conhecer alguém que teve muito sucesso. Então, o que acontece? No imaginário coletivo dos jovens hoje,
existem muitas crenças negativas. Por quê? Porque foram construídas a partir de pessoas que tiveram frustrações. Então, você tem muito mais acesso a adultos hoje que não conseguiram ser atletas profissionais do que adultos do que atletas profissionais de sucesso. Né? Então, na tua rua, às vezes, só na tua rua vai ter 4, 5, 10, 15. Então, o que acontece? Os jovens hoje não estão limitados porque eles não têm capacidade técnica, porque não têm capacidade física. Eles estão limitados porque eles estão enredados e presos a conceitos errados, a crenças, a uma estrutura emocional que diz que você não pode, que você não consegue, porque você é pobre, porque você não tem empresário, porque futebol é esquema, porque a vida é difícil, né? E quando você é criado nesse sistema limitante, a tendência de você associar qualquer tipo de momento negativo que você tem na tua vida a essas estruturas negativas é muito grande. Daí você vai reforçando a ideia de que é impossível. Então, talvez o maior desafio do meu trabalho no começo foi começar a destruir isso. Eu bato com muita força nesse tipo de crença, porque eu acredito que todo ser humano tem um chamado a ser 100%. E quando você é 100%, quando você entrega 100% de paixão, de intensidade, de alegria, de força, de tudo que você tem em uma direção, você pode não realizar, mas você vai ter aumentado as possibilidades muito de você chegar lá. E o que muitos jovens fazem é não viver o 100% dele, porque ele está já acometido de uma ideia de que não vai conseguir. Então ele entrega só 30%, entrega 40%. Vive pela metade e aceita a mediocridade como uma forma de poder viver. E a estrutura do curso que eu desenvolvi e a estrutura da mentalidade que eu passo para os jovens é o seguinte: se você quiser entrar nessa guerra e quiser alguma coisa na vida, você vai ter que trazer tudo que você tem. Não adianta você vir com um 38 no bolso se você está entrando numa batalha que está vindo gente com canhão. Então, é recrutar todas as forças, todas as tuas armas, todo o teu entendimento, toda a tua paixão e vir. E se não der certo, deu errado, você vai estar com o coração tranquilo, sabendo que você deu o teu melhor. E quando você dá o teu melhor, isso te traz paz no coração para você seguir a tua vida, independente se você realizou aquilo que você queria nesse momento ou não. Você vai criar um novo conteúdo, uma nova história e vai realizar em outro lugar. Porque quem se acostuma a dar 100%, uma hora você encaixa, você tem sucesso, você realiza, você alcança aquilo que você quer. As chances com certeza são bem maiores do que se dermos só 30% ou 40%, né? É verdade. Muito interessante o que você falou, Carlos. Eu gostaria de saber também nesse sentido, existem muitas ideias que dentro do futebol existem talentos, então é o talento que vai te levar a ser um jogador profissional. Isso é verdade ou não, na sua análise? É verdade e não é verdade. É uma meia-verdade. Porque o talento é importante. O talento é importante. Claro, dizer que talento não existe é ir contra a ciência. O talento existe, é claro. O dom natural, a inclinação natural, ela existe. Só que você confiar só no seu talento é um dos maiores enganos que acontecem nos jovens talentos, né? Nos jovens que estão no futebol. Por quê? Porque o que vai trazer valor para o teu talento é o nível de treinamento, de entrega, de paixão, de intensidade que você dá para ele. Então, eu costumo sempre comparar o talento com uma garrafa, né? Se você tem uma garrafa de 2 litros de suco, a garrafa você vai pagar R$20 lá pela garrafa de 2 litros de suco, muito especial. Mas se não tiver suco dentro, a garrafa não vale nada. Então, o que traz valor para a garrafa é o conteúdo que tem dentro. O talento é a mesma coisa. O talento é como se fosse a garrafa. É importante a garrafa? Importantíssimo. Sem a garrafa, você não consegue guardar o conteúdo. Mas se você não tiver nada dentro, se você não alimentar e não construir dentro de você valores que tragam sentido para a garrafa, do que adianta a garrafa? Não tem sentido nenhum. Então, como você traz valor para o teu jogo? Com um nível de intensidade de treino, comprometimento, alegria, felicidade. E na medida que você vai enchendo a tua garrafa, você vai trazendo valor para o teu talento. Muitas jovens acabam ficando pelo caminho, e eu vivi, experimentei
e conheci muitos jovens talentosíssimos na minha geração no Atlético Paranaense, quando eu era base, que ficaram pelo caminho. Por quê? Porque ficaram acreditando só na garrafa e não colocaram nada dentro. Enquanto que outros jovens que tinham até uma garrafa menor encheram lá dentro e foram trazendo valor para o seu talento, que às vezes era até menor, e foram trazendo valor, até o momento que conseguiram realizar aquilo que tinham como objetivo, né? Como meta. Então, para mim, o talento é importante. Mas se você não trazer valor para o teu talento, se você não tiver conteúdo, o teu talento fica pelo caminho. E é um mito que afeta não só o ramo do futebol, que afeta vários outros ramos da vida da gente, né? Por exemplo, aqui dentro do Fora da Caixinha, a gente trabalha com investimentos. E muitas vezes a gente escuta pessoas falando, mas para ter uma vida financeira saudável e saber investir, e saber cuidar de dinheiro, você tem que ter talento de lidar com o dinheiro. Você tem o talento de se organizar. E não é isso que nós acreditamos, sinceramente, aqui dentro. Acho que muito dessa organização, dessa disciplina, desse foco é treinamento, é dia a dia, tentando, quebrando expectativas, errando, mas tentando fazer algo diferente, né? Tentar mudar esse cenário, mesmo que tenha condições ruins, mas fazer de tudo com o que pode. Eu achei muito, muito interessante isso. Um dos tabus muito grandes que tem no futebol e talvez tenha no mundo corporativo é exatamente esse do talento. Porque eu escuto muito, né? Essa conversinha furada aí, futebol é só talento. E daí o que acontece? Você abre mão do poder de desenvolvimento que todo ser humano tem, de crescimento. Eu me lembro que quando eu comecei a aprender a tocar violão, o som saía muito ruim. Eu não conseguia, eu passei 3 meses tocando violão que eu não conseguia coordenar a mão direita com a mão esquerda, com a voz, e é terrível. Minha esposa sofreu um monte. Mas quando você se dá o trabalho de repetir, o nosso cérebro está disponível e apto a aprender com quem está disposto e com coragem de repetir. E daí hoje eu não sou o melhor cantor do mundo, mas eu toco violão de olho fechado. Por quê? Porque eu me disponibilizei a repetir. E o que acontece é que a gente tem preguiça de repetir. Sabe por quê? Porque dói, porque é chato, porque machuca. E a gente acaba entregando e justificando e responsabilizando o talento, né? E daí a gente acaba tirando o valor das pessoas que repetiram, sofreram, sacrificaram, para você reduzir tudo isso. Esse cara aí nasceu com talento, ele conquistou e não tem como chegar lá. É verdade. Eu tive um professor que marcou muito a minha trajetória. Ele sempre falava para mim, quando eu lia algum texto difícil, eu tinha que fazer algum trabalho muito complicado dentro da minha área, ele sempre falava para mim assim, Gabi, conhecimento dói. Conhecimento dói, é assim mesmo, aprendizado dói. Mas o resultado que você vai ter depois é a mesma coisa de uma academia. Você vai, você treina, machuca o seu músculo, mas você vai se fortalecer, você vai ficar melhor. E aí vai surgindo mais capacidade para ir ainda mais longe. E é muito bacana isso. Você comentou a respeito de coragem, né, Carlos? Eu gostaria de conversar um pouquinho sobre esse tema com você. Até eu vi nos seus vídeos que você falou muito sobre a questão do medo e como isso afeta os jogadores aí na sua trajetória. Como o medo prejudica os jogadores que estão iniciando na sua visão? O medo para mim, ele não é o maior vilão. Aliás, o erro, para mim, não é o maior vilão. O maior vilão da nossa caminhada e que nos impede de explorar 100% das nossas virtudes é o medo. Porque o medo é um estado emocional em que nos congela. Eu posso te dar o exemplo em que existiram vezes que eu entrei em campo com medo de errar. E com medo de errar, eu procuro fazer o mais simples possível. E quando eu faço o mais simples possível, eu me afasto daquilo que é o mais extraordinário que um atleta pode ter, que é a capacidade de arriscar. Você só faz algo relevante nessa vida quando você arrisca. Mas se você tiver medo de errar, você não arrisca. Então, o erro, ele é um processo de aperfeiçoamento. E eu tento trabalhar isso muito com os meus alunos, porque o erro, quando a gente sabe interpretar o erro da maneira certa, a gente entra num outro nível de performance. Por que eu digo isso? Porque o erro, ele
ele é um medidor da grandeza da tua capacidade emocional. Vou te dar um exemplo. Um atleta hoje que erra um lance, que erra outro lance, e que se abre para o jogo e ainda chama a bola para errar pela terceira vez, ele está demonstrando o seguinte, que ele não tem medo de errar. E um cara que não tem medo de errar é valorizado no mundo do futebol. Os caras falam, pô, esse cara aí, o cara errou uma, duas, três e está ali de novo. Agora, um jogador que não fez nada o jogo todo e passou o jogo todo escondido com medo, ele não tem valor no mundo do futebol. Porque ele não se apresenta como um solucionador de problemas. Por que ele não é um solucionador de problemas? Porque ele primeiro está preocupado com ele. Quem está com medo de errar se torna um egoísta, porque você está primeiro preocupado com você, para depois a coletividade ser importante. O cara que é destemido e corajoso, ele tem uma capacidade de se envolver coletivamente muito maior, porque ele não está nem aí para ele mesmo, ele está resolvido com ele. Então, o grande problema do medo de errar é que o medo de errar faz você focar muito em você e não ter a capacidade de se envolver coletivamente. E em esportes de alto rendimento, o envolvimento coletivo é muito importante, sobretudo no futebol. Então, o medo de errar, ele é um estado emocional que te ingessa durante 90 minutos. E o erro é algo que acontece durante um milésimo de segundo. E se você entrar com medo, você passou um jogo fugitivo, e depois do jogo, quando você chega no vestiário, você tem uma das piores sensações que existe no esporte, que é você sentar no vestiário com a percepção e com a certeza que você não fez nada e nem chegou perto daquilo que você poderia ter feito. Então você termina o jogo com uma sensação frustrante. E eu cheguei num determinado momento da minha carreira em que eu decidi ser feliz na minha profissão nesse sentido, em que se era para errar ou não me importava mais. Eu estava preocupado em ser feliz. Então eu parei de focar naquilo que poderia dar errado e comecei a focar naquilo que poderia dar certo. Isso me fez muito feliz, me fez desfrutar da minha profissão nos últimos 4, 5 anos de uma maneira muito mais alegre e me trouxe muito mais resultado. Porque alguém que entra em campo para acertar é muito diferente do que alguém que entra em campo para não errar. A energia que você usa para jogar, para viver, fugindo do erro, é uma. E a energia e a alegria que você vive para acertar e para encontrar com o acerto é totalmente diferente. E é esse o atleta, é esse o ser humano que o mundo está procurando. É um ser humano destemido que está em busca do acerto. Inspirador. Nossa, que mensagem inspiradora. Falou uma coisa que me chamou muito, muita atenção. O medo pode ser significado de egoísmo da nossa parte. Nós podemos estar pensando só em nós mesmos, ao invés de pensar no time, que mesmo errando, estamos ali com o time juntos. É mesmo? Vocês que estão nos assistindo, me digam, vocês já tinham pensado que o medo pode ser um sinal aí de egoísmo? Me contem, queremos saber de vocês se vocês já tinham refletido sobre isso. Um segundo ponto, Carlos, a questão de solucionar problemas. Muito bacana entender que dentro do mundo do futebol também é assim. Porque dentro do mundo do empreendedorismo, o empreendedorismo é basicamente resolução de problemas. Então, você pega o problema, uma dor, alguma coisa que as pessoas estão sentindo e tenta criar uma solução para aquilo. Depois monetiza e tudo mais. Mas é muito mais sobre resolver problemas do que ficar criando mais problemas ou não fazer nada com medo do perfeccionismo e tudo mais. Aqui mesmo, dentro do Fora da Caixinha, a gente fala muito sobre o tema do perfeccionismo e o quanto ele pode ser um motivo de procrastinação nas nossas atividades. Por quê? Eu quero fazer tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito que eu nunca faço, porque nunca está bom o suficiente. Certo? Então eu acabo procrastinando na minha atividade justamente por querer alcançar algo que talvez não é necessário ou que talvez, enfim, tá gastando as minhas energias ali, ao invés de fazer, como você falou, ter coragem, seguir e ir em frente. Muito bacana mesmo que você falou. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre responsabilidade. Como é a responsabilidade de cada jovem atleta? Como você encara isso? É responsabilidade do treinador ensinar tudo para ele ou ele tem alguma parcela de responsabilidade? Como ele deve agir? Então, Gabriela, isso é um ponto que para mim é um dos mais importantes, a questão da responsabilização, porque o que acontece? O futebol é uma profissão muito precoce.
Às vezes os meninos estão com 10, 11 anos, 12, o futebol está cada vez mais precoce. E demandando atitudes, escolhas e um amadurecimento de crianças e adolescentes que não têm ainda, talvez, o entendimento necessário para tomar decisões e ter uma capacidade emocional e mental para lidar com essas avaliações, com essa exposição que o futebol proporciona. Isso é muito difícil, isso é um ponto a ser né, pontuado. Mas o que eu sempre passo, principalmente para os meus alunos, e eu tenho um módulo muito especial no meu curso direcionado à responsabilização, por quê? Porque existe em nós uma tendência muito grande de transferir responsabilidade, né? De colocar culpa em outras pessoas e de poder ter um discurso preparado para dizer o porquê que não deu certo. E geralmente esse discurso ele acontece de uma maneira em que eu sou vítima e de que o mundo é mau, né? E eu vou te dizer, eu teria um discurso bem bacana e qualquer ser humano vai ter um discurso bem legal para dar, justificando o porquê não deu certo. Porque o mundo não é legal, o mundo é mau, o mundo é difícil. As pessoas acham que o futebol é santo, é maravilhoso, e daí acontece alguma coisa, a pessoa se decepciona. Eu sempre procuro dizer que corrupção faz parte da nossa sociedade, né? Corrupção está dentro de todas as esferas da nossa sociedade. E se você quiser vencer, você vai ter que aprender a vencer tudo, inclusive corrupção, gente ruim, dificuldade, seja o que for. Tudo isso está dentro do processo de desenvolvimento e de crescimento. Não adianta. Então, o que acontece muito é que existe já um discurso, né, de irresponsabilidade preparado, né, dizendo o futebol é máfia, futebol é só quem tem dinheiro, futebol você tem que ter alguém que indica, futebol tem que ter empresário. E eu sou assim, e o futebol por si só e os atletas por si só já desconstroem todas essas ideias. Né? Por quê? Porque se você for ver, 98% dos atletas que hoje são profissionais, que hoje não têm sucesso, vieram de comunidades pobres, vieram de lugares difíceis, vieram de favela, tiveram que vencer um monte de coisa, passaram muita dificuldade, arriscaram pra caramba, viveram ali no miudinho e conseguiram vencer. Quando você justifica o teu fracasso porque o futebol é esquema, você tira o valor de todas essas pessoas aí. Você tira o valor do sofrimento, da busca e da entrega de muita gente. Então, reduzir, né, e justificar as dificuldades do porquê que não deu certo nos outros é muito fácil. Né? Então, eu procuro sempre dizer para os jovens que existe uma coisa, uma só, que vai fazer com que você conquiste algo no futebol, se chama destaque. Destaque, ser o melhor. Aonde você for, aonde você jogar, o que você fizer, quando você fizer, você ser o melhor. Não adianta você ter o melhor empresário do mundo, não adianta você ter o maior dinheiro do mundo, não adianta você estar dentro do maior clube do mundo se você não se destaca. É o destaque que vai atrair para você as oportunidades. Então, essa é a responsabilidade que você precisa assumir. Se você não assumir essa responsabilidade, não adianta. Você pode ter o que você quiser no mundo, você não chega. Numa profissão que tem, talvez uma das mais concorridas do Brasil, o que vai fazer a diferença é você assumir a responsabilidade de que você é o autor da tua história, de que você é capaz e de que você constrói o teu caminho. Se você pega isso e entrega na mão de outra pessoa, vai procurar outra coisa para fazer, que o futebol não é o teu espaço. Bacana, muito bacana mesmo. Responsabilidade em tudo, na nossa vida, na nossa profissão. Sempre falo que tem uma pessoa que é muito responsável por mudar as condições de vida que a gente dá, e somos nós mesmos. Né? Exatamente. Culpar os outros, com certeza, não é eficiente, não vai te trazer performance e alto nível. Carlos, eu gostaria de saber um pouquinho sobre autoconfiança, que é o nosso grande tema de hoje. Como a autoconfiança afeta os atletas que estão iniciando ou até mesmo os atletas que já estão num bom patamar profissional? A confiança, eu sempre explico, procuro passar para os jovens a importância da confiança, porque o nível técnico e físico hoje dos atletas ele é muito parecido. E talvez no mundo do empreendedorismo, hoje, a galera tem mais ou menos as mesmas formações. O cara vai ter... É difícil você encontrar alguém que
que com 25 anos seja PhD em Harvard. O cara vai ter mais ou menos a mesma formação que você. O cara que hoje tá jogando futebol, a maioria tem mais ou menos o mesmo nível técnico, físico, uns têm umas qualidades melhores aqui, outros têm acolá. Todo mundo é meio parecido. O que vai fazer toda a diferença é a confiança que você tem de utilizar o teu talento e explorar o teu melhor nos momentos críticos, nos momentos em que está todo mundo esperando algo. Né? Aonde que o jogador ganha valor? No momento e no jogo decisivo. Mas para você explorar o teu talento no jogo decisivo, você precisa de confiança, você precisa de segurança, você precisa ter convicção, você precisa estar livre, você precisa estar feliz. E aí que as emoções vão fazer toda a diferença na trajetória da nossa história. Aí que a confiança vai poder ser o gatilho que vai poder trazer à tona aquilo que você tem de melhor. É a mesma coisa de você ir para uma guerra levando a arma mais potente do mundo, que é a tua capacidade, que é o teu diploma, mas você não tem o gatilho para fazer com que essa arma funcione. Para mim, a confiança é exatamente isso. É o gatilho que dispara nossas capacidades técnicas e físicas. Por que eu digo isso, Gabriel? Porque eu já entrei em campo bem treinado fisicamente, bem treinado tecnicamente, sabendo tudo que eu tinha que fazer taticamente, e fui um bosta. Porque eu não estava com confiança para poder trazer isso à tona. Então, a confiança é o que conecta todas as minhas capacidades, é o que conecta e o que proporciona com que isso possa vir à tona, para que isso possa acontecer. Então, muitos jovens se preocupam demais com capacidade técnica, física, tática, é importantíssimo. Muita gente se preocupa com o estudo, com o desenvolvimento, com a pós-graduação, isso é muito importante. Mas se você não tiver confiança e segurança para poder colocar a tua capacidade em jogo no momento que mais se espera, você está desperdiçando energia. Então, a falta de confiança é um desperdício de energia. Porque você vai lá no campo todo dia, sacrifica fisicamente, você se sacrifica tecnicamente, você entrega o teu melhor, o teu tempo, mas daí chega no jogo, que é o momento mais importante, e você está com medo, você está sem confiança. E daí, em vez de você pegar a bola e dar um drible e ir para cima, você pega a bola e toca para trás. Então, a confiança, para mim, era o gatilho que traz sentido para o poder da tua arma. A tua arma só vai ter valor e só vai ter um poderio mesmo se você tiver o gatilho da confiança para fazer isso acontecer. Muito bacana. E, Carlos, como ter mais confiança dentro da trajetória profissional dos jogadores? Como ter mais essa confiança? Como desenvolver isso? Quais são as dicas que você dá assim, para os jogadores ou para as pessoas aí? Enfim, né? Estamos falando numa maneira, uma abordagem mais geral, focado nos jogadores, mas tenho certeza que essas dicas vão servir para todo mundo que está aí começando na trajetória profissional, né? Mas quais as dicas para ter mais autoconfiança? A primeira coisa que eu sempre falo é você estar disponível ao processo de desenvolvimento, ao processo lento de desenvolvimento. É um processo lento que acontece por meio da repetição. É um processo de paciência. Por quê? Muitos jovens desanimam do processo de ganho de confiança porque é um processo que eu começo hoje. Eu me lembro que quando eu estava começando, eu chegava antes do treinamento para poder ficar chutando a bola na parede. E ali eu ficava chutando a bola no paredão lá do clube. E aquilo ali fazia com que eu desse 1000 passes e fizesse 1000 domínios em 15 minutos. Isso é chato. É terrivelmente chato. E você fica ali sozinho fazendo isso. Não é nada legal. Só que isso vai te dar, durante 15 minutos, 1000 passes hoje, 1000 passes amanhã, durante 7 dias são 7000 passes, durante um mês são uma enormidade de passes e de domínios que você está fazendo, que você está repetindo, que o teu concorrente não está fazendo. E quanto mais você repete, mais você cria sensações positivas, porque hoje acertei, estou melhorando. E quando você começa a empilhar sensações positivas, você começa a ter resultados melhores. Daí você cria um ciclo positivo, que é sensações positivas, resultados positivos, que gerem em você pensamentos positivos. E daí você começa a acumular um ciclo positivo dentro da tua história, que faz com que você ganhe confiança. Porque você vai ter uma sensação boa,
essa sensação boa gera um pensamento bom, esse pensamento bom a respeito de você gera um resultado melhor. E aí, quando você começa a movimentar e fazer com que esse ciclo comece a se movimentar diariamente, o teu nível de confiança vai aumentar de maneira orgânica. O que muitos jovens tentam fazer é aumentar a confiança de maneira artificial, que é botar o vídeo lá que eu sou muito contra até, que é bota o vídeo lá da música alta, com aquelas coisas, você vai vencer, porque você nasceu para ser um vencedor, porque você é isso, aqueles vídeos motivacional ridículo. E o que acontece, isso é um ganho de confiança artificial, que não é estruturado, que não tem uma estrutura e uma organização que entregue para você algo sólido. É algo que assim fica na epiderme, fica na pele. Né? Então, a construção de confiança, ela acontece de uma maneira lenta, repetitiva, chata, mas que traz um desenvolvimento e traz uma solidez que te dá estrutura e você poder iniciar esse ciclo positivo e aí você vai, de uma forma coordenada, tendo resultados positivos, sensações positivas e pensamentos positivos que proporcionam crescimento. Nossa, muito interessante. Então, a autoconfiança também, pessoal, pode ser um processo, de acordo com o Carlos, é isso, né, Carlos? É um processo, não é algo que você vai pegar dia para noite, artificialmente, com um vídeo no YouTube, alguma coisa assim. É um processo de dia a dia, treinar os 15 minutinhos, chutando a bola na parede e não desistir, ter essa persistência. Estamos falando para o pessoal aqui que está nos assistindo da Angola, de Portugal. Vocês que estão em outros países, por favor, comentem, falem de onde vocês são, ou se vocês são aqui do Brasil, contem para a gente da onde vocês estão falando, para nós entendermos que time está sendo formado aqui nessa noite. Ok? E você que está também nos acompanhando, por favor, pegue o aviãozinho e mande para todos os seus contatos para continuar aí assistindo a nossa live, que já está se encaminhando para o final. Estamos aqui nos últimos preparativos. Não perca, mande para todo mundo, que ainda dá tempo de assistir um pouquinho dessa conversa maravilhosa que está acontecendo aqui. E nós com certeza estamos aprendendo muito. Carlos, gostaria de saber sobre hábitos. Hábitos são importantes dentro da trajetória profissional do jogador? Fundamental. Fundamental porque muito se fala em motivação, né? Muito se fala em estar motivado. Quero até mandar um alô aqui para todos os meninos. Aqui tem muitos meninos do meu curso aqui que sempre que coloco aqui hashtag GSM são os meninos que fazem parte da geração Sem Medo. Um beijo para todos vocês que estão aqui nos acompanhando, tá? E para mim, o hábito ele é muito importante porque o hábito ele é uma estrutura em que você... É uma estrutura chata, né? E eu acredito em tudo que é chato. Porque tudo que é chato demanda esforço. E o que acontece? A motivação, muitas vezes, ela vai embora. Por quê? E ela é muito fácil de ir embora. Você acordou de manhã super motivado, alegre, foi treinar, o treinador já te colocou no banco. Aí você já ficou pistola. Aí você achou que ia ficar no banco e não ficou nem no banco. Não foi nem convocado para o jogo. Aí, em vez de você, no sábado, estar indo para o jogo, você está indo sábado para o treinamento daqueles que não foram relacionados para o jogo. Então, você já ficou mais pistola ainda, porque você nem convocado, nem banco, nem nada. E a tua motivação vai lá embaixo. Não é fácil você lidar com esses altos e baixos. Ou então você foi para o jogo, não jogou nada, a torcida passou durante 45 minutos vaiando você antes de você pegar na bola. Você foi feliz para casa? Não, você foi triste, né? Então, você no outro dia levantar cedo para ir treinar dessa forma não é legal. É complicado, não é fácil. Mas daí que entra o hábito. O hábito, ele me sustenta. A disciplina me sustenta mesmo diante dos momentos difíceis. Agora, se eu depender da minha motivação, eu vou ficar na mão. Então, eu trabalho muito isso porque a gente não pode estruturar nossa vida na motivação. Estruturar a sua vida e aquilo que você vai fazer de acordo com a motivação que você tem hoje é como construir uma casa na areia. Não vai ficar de pé. Porque a motivação é algo que tem é algo variável. Hoje você está afim, amanhã você não está. Isso varia. Agora, a disciplina é um conserto que você pode fazer e algo que você pode seguir de uma maneira estruturada que vai proteger você da tua motivação. Né? Então, a motivação, para mim, é algo legal, algo bacana, mas é algo que eu não estruturo a minha vida nela.
Eu estruturo a minha vida na disciplina e nos bons hábitos. Nos hábitos positivos, em hábitos em que eu posso e que eu tenho controle sobre eles. A motivação, muitas vezes, eu não tenho controle sobre ela. Agora, se eu tiver uma disciplina de sono, de alimentação, de treinamento, eu estou no controle delas. E quando eu assumo o controle das coisas, eu sou autor da minha história. Quando eu estou no volante, eu estou dirigindo para onde eu quero. Agora, quando eu sou motivado apenas, muitas vezes eu posso estar sentado no banco do passageiro e quem está me levando para algum lugar, eu não sei quem é. Então, para mim, a motivação, ela não faz parte da estrutura da minha vida. O que faz parte, em primeiro lugar, é a disciplina, os bons hábitos que são capazes de estruturar uma vida mais sólida, principalmente nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade. Quando nós estamos na carona, não estamos no volante, vem de novo aquela questão da responsabilidade que você falou, não é mesmo? Que a responsabilidade é nossa, nós temos se a gente tem esse propósito, nós que temos que acordar cedo, temos que ir treinar, fazer os 15 minutos. Eu gosto muito de frisar essa parte de responsabilidade, porque tanto no futebol, como você falou, quanto na nossa vida, para vocês que estão chegando agora aí também, responsabilidade é fundamental para que você saia de um estado passivo e vá para passivo, onde as influências externas moldam a sua vontade, as outras pessoas dizem onde você quer ir, a motivação que vai te levando, deixa a vida me levar, e sai para o estado ativo, né? Sai de um estado passivo e vai para um ativo, onde tenho dificuldade, mas vou enfrentar. Estou com um problema aqui, estou errando isso, mas vou achar uma solução. Você é um solucionador, uma solucionadora de problemas. Então, frisar de novo essa questão da responsabilidade, eu acho muito, muito, muito bacana. Carlos, você fala muito nos seus vídeos sobre a questão da estrutura mental, da estruturação mental dos atletas. A questão da imaturidade, enfim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso para a gente entender melhor como que funciona. A estrutura mental é algo para mim assim muito importante porque a vida como um atleta profissional, ela é uma vida de muitos altos e baixos, né? É difícil você pegar um atleta que teve uma linha assim uniforme e que foi em crescimento, né? Um Messi, um Neymar, um Cristiano Ronaldo, que vai a vida aqui só no crescente, né? A grande maioria dos atletas, eles vivem esses altos e baixos, né? E o que eu procuro passar para os jovens é que quando você tem uma estrutura mental, você tem a capacidade de poder viver o dia bom e o dia ruim com alegria, porque você sabe para onde você está indo, né? Quando você sabe para onde você está indo, em primeiro lugar, você não aceita qualquer destino, porque você sabe para onde você está indo. Então, ter uma estrutura mental é você ter uma organização emocional, é você não perder a sua identidade de acordo com o momento que você está vivendo, né? Para mim, eu defino estrutura mental como identidade, porque quando eu sei quem eu sou, o momento bom não me define e nem o momento ruim não me define. Eu não estou escravo do resultado, eu estou acima do resultado. E aqui entra um fator muito importante do atleta, que ele é muito influenciado pelo momento que ele vive. Isso se dá por causa que ele não tem a identidade dele montada. Então, assim, quando eu sou o melhor em campo, eu chego feliz cumprimentando todo mundo. Quando eu sou o pior em campo, eu chego e não falo com ninguém porque eu estou infeliz. Então, quando eu sei quem eu sou, o resultado não modifica a minha história, meu comportamento e a minha consciência. E isso é muito importante. Ter uma estrutura mental e uma organização emocional faz com que a tua identidade seja preservada, faz com que você possa viver os momentos bons e ruins com alegria e com felicidade no coração, sabendo que quem você é não vai mudar de acordo com o momento que você vive. Então, isso traz equilíbrio para que você possa viver uma vida com tanta pressão, com tanta cobrança, com tantas mudanças, né? Você está aqui jogando numa quarta-feira e jogou muito e as pessoas te amam, e no sábado você perdeu um pênalti e as pessoas te odeiam, e no domingo o treinador te adorava, ele é mandado embora, chega um treinador que não gosta,
né? E você precisa mudar todo o teu jeito de ser, de viver a tua estrutura, e daqui a pouco você está num lugar que você ama, que os teus filhos adoram, e você é mandado embora, e você tem que levantar acampamento, e ir para um outro lugar que teus filhos não gostam. Então, é uma necessidade muito grande de estar adaptado a mudanças, sem com que a tua identidade mude de acordo com os momentos e circunstâncias que você vive. Certo, certo. Autoconhecimento, como é importante dentro da vida também dos jogadores. Eu quero perguntar para vocês que estão nos assistindo. Quando vocês erraram um pênalti, quando vocês erraram alguma coisa no futebol ou na vida de vocês, tiveram um dia ruim, vocês chegaram em casa e pensaram, eu sou péssima, ou péssima, eu sou um fracasso, alguma coisa assim? Me contem aí pra gente, queremos saber. Se você se definiu por um dia. Muito bacana o que você trouxe, Carlos. Muito obrigada por ter trazido esse ponto. Muitas vezes nós acabamos nos definindo pelos nossos dias. Tive um dia ruim, eu sou um fracasso, eu sou um erro, eu sou alguma coisa assim. E não é verdade. Quanta coisa a gente já tem conquistado pela disciplina, pela vontade. Quanta coisa a gente também já realizou nessa trajetória que acabamos esquecendo nesses momentos. É uma coisa que nós temos que cuidar muito, com certeza, com certeza. Muito legal trabalhar a questão do autoconhecimento. Carlos, gostaria de perguntar também como funciona o seu treinamento, esse seu treinamento mental para atletas. Como é mais ou menos, queria que você contasse para nós e para os atletas que estão nos assistindo, como é que ele funciona? O treinamento emocional que eu preparei, Gabriela, ele é algo assim que eu tenho muito carinho, porque ele foi construído assim a sangue e suor, né? Então, assim, eu escrevi todo esse conteúdo de acordo com as experiências que eu vivi, e eu escrevi ele no metrô, em Hong Kong, enquanto eu morava às 2 horas do treinamento. Então, todos os dias eu ia sentado no metrô, escrevendo esse conteúdo. Então, eu demorei aí cerca de 15 meses escrevendo esse conteúdo, revisando esse conteúdo, escrevendo com muito carinho, mais um tempo muito grande gravando, editando, e lógico, até hoje tenho construído muitos conteúdos e colocado lá. Mas o fundamento do curso, em primeiro lugar, é destruição. É destruir você. Porque a pior coisa que tem na vida é você construir algo em cima de uma base ruim. Então, a raiz de uma árvore, ela cresce proporcionalmente de acordo com a árvore cresce proporcionalmente de acordo com a raiz. E se você tem uma raiz superficial, você cresce pouco. Então, e se você tem uma estrutura pequena, você não consegue construir um prédio grande. Então, em primeiro lugar, o que eu faço no curso é destruir. É soltar pancada de cima a baixo na estrutura mental, emocional e nas crenças que se tem em torno do futebol, para destruir essa galerinha e daí, a partir disso, começar a construir neles com muita verdade e com muita profundidade, podendo dar a oportunidade deles fazerem uma coisa que eu acho que é muito importante, que existe uma diferença muito grande entre você sair numa floresta com caça-borboleta, procurando uma borboleta. É muito mais fácil você criar um jardim. É muito mais fácil você construir um jardim, plantar flores e atrair as borboletas até você. O futebol é exatamente isso. O futebol, você sair por esse mundo afora aí dizendo que você é bom, tudo bem, ok, é uma estratégia. Mas muito melhor é você ser o melhor que você pode ser onde você está. Seja o melhor. É você criar o teu jardim. É você atrair as oportunidades. É você ter a capacidade e a coragem de jogar a semente no teu jardim. Então, eu estruturei o curso dentro disso. De limpar esse terreno baldio, de carpir bem certinho ali, de capinar certinho, preparar essa terra, deixar essa terra bem fértil e então construir um jardim para que as oportunidades possam vir até você. Muito bacana. E quando a gente dá o nosso melhor na nossa área de atuação, na nossa profissão, na nossa vida em sociedade, com certeza cria-se uma rede saudável, onde os processos funcionam, porque você está fazendo muito bem feito a sua parte, e se a outra pessoa fizer também, é muito provável que essa rede seja uma rede que beneficie e traga sucesso e saúde mesmo, uma rede saudável para todo mundo. Então, dar o melhor aonde você está, no ambiente que você está, é muito bacana. Eu gosto muito de uma frase do Mário Sérgio Cortella, Carlos. Ele fala assim:
dê o seu melhor na condição que você está. Para que em condições melhores você possa dar o seu melhor ainda mais. Então, Legal. é justamente isso. Tá difícil onde você tá, você mora numa cidade pequena, não tem, é difícil ter treinos e tudo mais, para você que quer seguir a carreira de jogador, ou você quer seguir a carreira de empreendimento, é difícil vender e tudo mais. Faça o melhor na condição que você tá. Porque aí, você fazendo uma base bem forte, como o Carlos falou, você vai ter condições de escalar mais degraus e fazer melhor ainda. Então, muito, muito bacana essa contribuição. Carlos, e como o pessoal faz para chegar no teu curso? Como eles fazem para se inscrever? Como é o processo? Onde eles encontram essas informações? O curso eu tenho eu tenho um link, né, na minha bio do Instagram, aqui do Profissão Jogador, do Ticão 85 também. E também os links são sempre em todos os vídeos do YouTube, né? Eu tenho o Telegram exclusivo também, que é o hashtag Profissão Jogador, em que eu junto todos os conteúdos que eu faço no YouTube, no Instagram, no Facebook, e os artigos que eu escrevo também no site, eu sempre procuro passar para eles sempre no Telegram exclusivo ali, que é um canal que eu tenho em que eu consigo, de uma maneira mais facilitada, passar todos esses conteúdos, né? Então, tem esses links para que eles possam se cadastrar e possam fazer parte, né? Nós estamos hoje com mais de 450 alunos e é motivo de alegria para mim, porque quando a gente pega a estrutura de um país como o nosso e a estrutura de muita da cultura que nós temos no futebol, que é uma cultura que não aceita informação e conhecimento, saber hoje que tem pais, que tem jovens, que tem profissionais do futebol investindo na capacidade emocional, investindo, né, no desenvolvimento mental, se aproximando do melhor que eles podem fazer, é motivo para mim de alegria e de muito orgulho. E antes da gente se encaminhando para o final, eu quero fazer só mais uma pergunta aí para você, Carlos. Qual a importância de trabalhar em equipe? Muitas vezes eu avalio aqui dentro do Brasil que nós temos não só no Brasil, em várias partes do mundo, mas um comportamento muito individualista da nossa parte em vários setores da nossa vida. Eu gostaria de saber, de entender como que você pensa a respeito dessa coletividade, da importância de trabalhar em equipe. Como isso é importante dentro do futebol, enfim, da vida? A gente viveu no futebol, a gente está vivendo no futebol um momento em que, na verdade, aconteceu um evento da coletividade, da importância da coletividade, de ser coletivo, né, de ter essa mentalidade coletiva, né? A gente viveu esse boom, existia uma individualidade muito maior e a gente viveu um boom da coletividade, de conteúdos e de uma demanda de coletividade muito grande. O que eu percebo, principalmente no futebol, Gabriel, é o seguinte, que a gente tem que ter muito cuidado e muito equilíbrio nessas questões, porque no futebol, principalmente, o foco na coletividade fez com que muitos jovens perdessem as suas capacidades individuais. Então a gente precisa ter esse equilíbrio num momento de mundo em que se cobra muita coletividade, você não perca a tua capacidade individual de improvisação e de poder fazer o teu melhor individual e dessa forma, na tua individualidade, ajudar a parte coletiva. Essa é uma questão um pouco que eu trago assim, um contraponto, mas que é importante ser pontuada, porque muitas vezes nos é cobrado uma coletividade muito grande e a gente acaba perdendo a nossa individualidade para ser coletivo. Então, quando a gente consegue encontrar também esse equilíbrio em saber o que eu tenho de melhor dentro da minha individualidade e colocar a minha individualidade a serviço da coletividade, eu me torno importante. Vou te dar um exemplo no futebol. Eu posso ser um cara muito habilidoso, né, como o Neymar. O Neymar é um cara extremamente habilidoso. Só que o Neymar coloca a habilidade dele. Quando o Neymar coloca a habilidade dele a serviço da coletividade, ele usa a habilidade, ele dá um drible, 2 dribles e deixa alguém na cara do gol, faz o gol, resolve o problema da coletividade dentro da capacidade individual dele. Quando eu sou individualista, egoísta, eu não coloco minha individualidade a serviço do coletivo. Eu dou um drible, dou 2 dribles e tem alguém livre, eu abro mão de tocar para alguém que está numa situação melhor para poder fazer algo, acabo perdendo a bola. Então,
Eu acho importantíssima a coletividade, mas quando ela não está assim tirando a liberdade da individualidade. E no futebol a gente entrou nesse processo em que muitos jovens e a gente vive isso ainda com muita força. E eu bato em cima disso também, em que tira às vezes muito da capacidade do que os jovens têm de crescimento, de desenvolvimento. Acabam deixando que tem que fazer o simples, o simples, o simples, o simples para você poder ser coletivo e acaba tirando a individualidade. Então é um processo que caminha junto. E é um processo de equilíbrio e de desenvolvimento que precisa caminhar junto. Certo. E agora, para finalizarmos então nossa live, quero pedir, Carlos, que você deixe uma mensagem final aí para o pessoal que assistiu a gente, ficou junto conosco nessa tarde, noite de sexta-feira aí. Qual seria a sua mensagem para o pessoal? Eu queria que está começando na trajetória profissional, né? Principalmente. Em primeiro lugar, queria agradecer você pelo convite, por estar aqui com vocês aqui esse momento. E se eu tenho algo para dizer é que tudo na vida a gente precisa ser 100%. Eu não escolhi alguém para casar que fosse 99,9% honesto, senão eu não casava. Então, só que a gente aceita. Às vezes o 60%, 70%. Esses dias eu fiz até um vídeo falando sobre... Eu comprei um suco, pedi um suco na casa da minha mãe e no suco estava lá escrito 6% de suco. Mas como assim? Se a caixinha é de suco, mas está me prometendo 6% de suco. O que é os outros 94%? Então a gente está acostumado num mundo de mediocridades e de médios. Então não está difícil de se destacar nessa geração, porque é uma geração que se acostumou pela metade. Se acostumou a comprar um suco que promete que é suco, mas é 6% de suco. Então eu não posso prometer ser alguma coisa e ser 6% disso. Eu tenho que ser 100%. Então eu tenho que entregar o meu melhor. Se eu estou disponível a fazer algo, vai dar o teu melhor, seja 100%. Tenha certeza que se você de fato entregar o teu melhor e ser 100%, você está na frente de muita gente, porque o mundo se acostumou com a mediocridade, com 50%, com meia boca. E quando a gente se disponibiliza a sofrer, a repetir e a ser o melhor que a gente pode ser, algo vai acontecer. Muito, muito obrigada por estar aqui conosco. Carlos, foi um prazer imenso você ter aceitado o nosso convite. Nós estamos muito felizes por isso. O time do Fora da Caixinha vibrou quando soube que você aceitou o nosso convite para fazer uma live. E com certeza todos que estiveram aqui aprenderam muito, assim como eu, principalmente, aprendi muito com você. Muito obrigada de coração pelo seu profissionalismo, pela sua abertura a essa experiência de fazer uma live aí falando de finanças, da vida profissional, tanto de finanças quanto de esporte. Com certeza foi uma noite espetacular. Muito obrigada. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Um beijo para todos. Tchau, pessoal. Obrigada por assistirem a gente. Até mais.